Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Apelo ao Amor, de Josefa Menezes. Capítulo 5. A Grande Prova. Primeiros assaltos, 26 de agosto de 1921. Não tenhas medo de sofrer. Se visses quantas almas se aproximaram do coração de Jesus durante o tempo da tentação, a Santíssima Virgem a Josefa, no dia 24 de outubro de 1921. Entram agora em nova fase de admiráveis desígnios de Deus sobre a vida de Josefa. Desde o fim do mês de agosto de 1921, suas notas revelam a dependência mais estreita que lhe é imposta. Não poderá mais, fora dos tempos ordinários de oração, responder ao chamado do Mestre, sem prévia permissão. Significará essa determinação alguma dúvida em torno dela? A nova superiora dos Fiolins, posta a par de tudo, desde a sua chegada, por indicação expressa de Nosso Senhor, deve a prudência às reservas de uma sábia lentidão e de uma circunspecção que tudo examinará antes de dar crédito à misteriosa conduta divina. Josefa se submete com toda a sua alma à direção da obediência. Conhecera de muito perto o coração de Jesus para que a menor sombra lhe atingisse a confiança. E melhor ainda, sabe a que exigências de fidelidade a obrigam os planos do Mestre. Nenhuma hesitação perturba a facilidade, a simplicidade, a confiança sobrenatural com que abraça qualquer decisão das superioras. Mas quanto custará ao pudor natural de sua índole, tão reservada nesses assuntos, ter que falar, explicar, responder às perguntas, por tudo sob a dupla vigilância das duas madres, e se sentir alvo de observação ainda mais estreita. Tudo, porém, se encandeia divinamente nessa vida. É hora em que a ação de Deus vai aparecer com evidência tal que dúvida nenhuma possa já subsistir em torno dela. E Jesus dará o sinal autêntico na fidelidade daquela obediência e daquele desprendimento sempre inalteráveis. É a hora em que o demônio vai receber o terrível poder de joirar o trigo das predileções divinas. Mas Jesus cercará a sua obra de baluartes que possam enfrentar todos os assaltos do inimigo. É assim que se abre diante de Josefa aquela nova e surpreendente etapa que a conduzirá aos votos. Na grande casa do Sr. Lindes, aonde afluem as meninas, no meio de numerosa comunidade, a irmã mais antiga do pequeno noviciado, que aumenta pouco a pouco, ficará sempre apagada, laboriosa e dedicada. Somente a superiora e a assistente guardarão o segredo da obra que se desenvolve em suas vidas, e o apoio do reverendo Padre Boyer
prior dos dominicanos, designado nessa época por Nosso Senhor, cooperará em seus desígnios, tranquilizará as ansiedades e descobrirá os embustes do demônio. Então, quando todas as garantias e todas as seguranças cercarem Josefa, o Senhor a encaminhará para a noite da grande prova, que só iria terminar no dia da sua consagração religiosa. É o batismo de dor que a dedica à obra redentora da qual terá que ser testemunha e colaboradora antes de ser mensageira. Chegou, pois, a hora do príncipe das trevas e Josefa vai defrontar-se com ele. Desde então o encontra a cada passo do caminho. Jesus que combate nela, prepara o inimigo à mais humilhante derrota, faz-lhe sentir o limite de seus esforços, a inutilidade de seus meios e a importância de seus artifícios, e a impotência de seus artifícios. Se ele deixa ao demônio a aparência de fáceis triunfos, se abandona Josefa a esse adversário que parece subjugá-la, se consente que ela desça aos abismos, onde se pode mais amar, permanece, porém, no fundo daquela alma que escolheu como vítima e a ampara com a fidelidade de seu amor. Nunca lhe terá ficado mais intimamente presente do que nas horas de verdadeiro martírio, onde só a ação divina poderia compensar provas e humilhações que escapam às experiências humanas. Através da fragilidade do instrumento, é verdadeiramente a luta entre Deus e Satanás, entre o amor e o ódio, entre a misericórdia e bondade que se quer mostrar uma vez mais ao mundo e o inimigo das almas que adivinha o lado divino e levanta contra ele a fúria satânica. Todo o esforço do demônio durante esse longo período de 9 meses se concentra com efeito contra a vocação de Josefa enquanto ainda é tempo. Nada omite para lhe quebrar a vontade, tentações violentas, temor da responsabilidade que o demônio torna esmagadora, palavras mentirosas que lhe alarmam a consciência, obsessões que desdobram, por assim dizer, a sua alma e a fazem pensar no que não crê, dizer e fazer o que não quer, sem que possa no momento discernir a força diabólica que a domina. Aparições ameaçadoras e enganosas, espancamentos, raptos, queimaduras, tudo se precipita sobre a frágil criatura como borrasca no meio da qual parece que vai sussurrar. Ela resiste, entretanto, com energia incrível. É o fruto da sua simplicidade habitual no cumprimento do dever e, mais ainda, o de sua fidelidade em se deixar guiar. É, sobretudo, a força divina que a sustenta sempre, sempre presente, embora escondida em certas horas, a força da Eucaristia, de que nada jamais a separará. Os últimos dias do mês de agosto trazem ainda algumas visitas celestes que lhe fortalecem a alma para as lutas vindouras. Na sexta-feira, 26 de agosto, pelas 9 horas da manhã, fiel à ordem recebida, Josefa entra na cela da superiora. Está envolta em recolhimento, que faz adivinhar uma presença invisível. Em poucas palavras, pede licença para seguir um instante a Nosso Senhor, pois, diz ela, Ele está aqui. Diziam-no ainda melhor os seus olhos baixos, a fisionomia, a atitude de oração, o esforço que faz para falar. Quando saí, madre, escreve ela, diz a Nosso Senhor, tenho licença. Disse a Nosso Senhor, tenho licença. Ele andava ao meu lado e me levou à tribuna. Comecei por dizer o que a madre me recomendou. Se vós sois a verdade aquele que penso, Senhor, dignai-vos, não vos ofender-se, se me obrigam a pedir licença todas as vezes para vos ouvir e vos seguir. Ele respondeu, não me sinto em nada ofendido, pelo contrário, quero que obedeças sempre, e eu também obedecerei. Ele parecia um pobre dizendo isso. Depois acrescentou,
Tuas madres me consolam, certificando-se com tanto ardor de que sou eu mesmo. Hoje fica unida ao meu coração e repara por minhas almas. Incomparável e delicadeza com que o nosso Senhor consente em submeter-se às exigências que desde então cercarão suas visitas, a fidelidade de seu coração apoiando a da sua filha, é o selo divino que lhe atesta a presença. Naqueles meses de agosto a setembro, muda seus entretenimentos com Josefa e continua a pedir, como antes, o auxílio de suas oferendas para as almas. Na quinta-feira, 1º de setembro, depois da comunhão, veio belíssimo, escreve ela. Quando começou a falar, sua voz estava triste. Desejo que me consoles. A frieza das almas é grande, e quantas se precipitam na perdição. Se eu te pudesse deixar minha cruz como antes. Depois, quando pedi licença, levou-me ao oratório de Santo Stanislau e me disse: se eu não encontrasse almas para me consolar e atrair minha misericórdia, a justiça não poderia ser contida. Um pouco depois continuou: meu amor às almas é tão grande que me consumo no desejo de sua salvação. Mas quantas se perdem? Quantias esperam também que sacrifícios e oblações obtenham a graça de sair do estado em que se encontram. Tenho, entretanto, ainda muitas almas que são minhas e me amam. Uma só dessas obtém perdão por muitas outras, ingratas e frias. Quero que te abraces no desejo de me salvar almas, que te atires ao meu coração e que só te ocupes de minha glória. Voltarei à tarde, a fim de alcançares esta sede que me devora e repousarei em ti. No começo da hora santa, voltou de fato e disse: vamos oferecer-nos como vítimas ao meu eterno Pai. Prostramo-nos com profundo respeito em sua presença, adoramo-lo, apresentamos-lhe nossa sede e a sede de sua glória. Oferece e repara a união com a divina vítima. Dizia isto muito lentamente. Foi-se um pouco antes do fim da hora santa. Alguns dias depois, a Santíssima Virgem aparece a Josefa. Vem ampará-la, pois as lutas íntimas não faltam àquela filha. Não te posso dizer quanto eu, que sou a tua mãe, desejo que sejas fiel, diz ela. Mas não te aflijas. A única coisa que Jesus pede é que te abandones à sua vontade. O resto ele fará. Expliquei-lhe quanto me custa ter que dizer essas coisas, não somente à madre assistente, mas agora também à madre superiora. Quanto mais Jesus te pede, mais te deve regozijar, filha, responde a Santíssima Virgem, e como que para arraigar nela a humilde desconfiança de si mesma. Diante de uma obra-prima, continua ela, não é o pincel, mas a mão do artista que se admira. Também, Josefa, se acontecer que grandes coisas se façam por teu intermédio, não atribuas nada a ti mesma, pois é Jesus que age, e ele que vive em ti. E quem se serve de ti, dá-lhe graças por tanta bondade. Sê muito fiel nas coisas pequenas como nas grandes, sem olhar para o que te custam. Obedece a Jesus, obedece às tuas madres e conserva-te bem humilde, bem abandonada. Jesus se encarrega da tua pequenez e eu sou tua mãe. Na quinta-feira, 8 de setembro, Nosso Senhor tranquiliza-a, dando o segredo da coragem. Não te ocupas senão de amar-me. O amor te dará força, mas o amor deve conservá-la constantemente ocupada com almas. Tenho uma alma que me ofende, diz-lhe, aparecendo na terça-feira, 13 de setembro, e venho consolar-me contigo, Josefa.
Vai pedir licença para ficares um pouquinho comigo. Não te ocuparei por muito tempo. Não temas, se te sentires desamparada, pois far-te-ei participar da angústia de meu coração. Pobre alma, como se vai precipitando no abismo. Durante 3 horas, em a noite de 14 para 15 de setembro, deixei-me a cruz e a corda. Acrescenta Josefa. Deixou-me a cruz e a corda. Acrescenta Josefa. A mesma coisa nas noites seguintes, e durante muitos dias coopera assim para o regresso da ovelha desgarrada. Ainda tens que sofrer, repete Nosso Senhor na quinta-feira, 22 de setembro. Oferece todas as tuas ações banhadas no meu sangue, e nada te poupes, pois tudo servirá para aquela alma. As noites se sucedem sob a cruz, e logo de manhã recomeça o trabalho, sem que nada lhe atraiçoe o esgotamento. A Santa Madre Fundadora vem também animá-la no sábado 24 de setembro. Aparece com um sorriso celeste, escreve Josefa, e depois de lhe ter confiado algumas recomendações: quanto a ti, filha, muita humildade, muita obediência e muito amor, diz ela, pondo-lhe a mão sobre sua cabeça. Depois acrescenta: guardo com predileção esta casa dos Poitiers. No fim da noite de 24 para 25, noite terrível de angústia e de dores, de repente, escreve Josefa, desapareceu todo o sofrimento, invadiu-me a alma, imersa de paz. Ali estava Jesus, belíssimo, resplandecente de luz. A túnica parecia de ouro e o coração estava como um incêndio. Aquela alma, disse, ganhamo-la. Dei-lhe graças e o adorei, com muito respeito, pois a majestade de Deus estava nele. Pedi-lhe perdão de meus pecados e supliquei-lhe que me conservasse fiel, pois me vejo tão fraca. Entretanto, ele bem sabe que não desejo outra coisa senão consolá-lo e amá-lo. Não te aflijas com tua miséria. Meu coração é o trono da misericórdia, onde os mais miseráveis pecadores são os mais bem reconhecidos, contanto que se venham perder neste abismo de amor. Fitei os olhos em ti porque és pequena e miserável. Eu sou tua força. E agora vamos ganhar outras almas. Mas antes, repousa um pouco em meu coração. Aquele repouso seria curta duração, e para ganhar outras almas, Josefa ia dar mais do que nunca. No mesmo dia, domingo, 25 de setembro, começa a etapa das terríveis tentações que ficarão primeiro no domínio silencioso da alma, mas que logo se lhe apoderarão do espírito com estranha força. Continuando a escrever as notas, não sabe como exprimir sua dor. Tenho na imaginação vistas tão medonhas que não sei que fazer nem pensar, e o que mais me faz sofrer é que nunca tive essa espécie de tentação, nem nunca desejei outra coisa no mundo, senão ser toda de Jesus. Passei assim por muitas semanas, e pedi a paz de tal modo que não ousava mais receber Nosso Senhor. Entretanto, e perdi a paz de tal modo que não ousava mais receber Nosso Senhor. Entretanto, a obediência me ajudou, e é verdade que no fundo da alma não me posso resignar a ficar sem comunhão. Dias e noites se seguem, assim em angústia inexprimível, para aquela alma tão pura, às voltas com a vista do pecado. O maior tormento é o medo de ofender a Deus e o desaparecimento da coroa de espinhos, que sentia ainda em torno da cabeça. Aumentava-lhe a perturbação. Durante a adoração, escreve no domingo, 2 de outubro, não ousava falar com Nosso Senhor, e me virei para sua mãe para que ela lhe pedisse aquela coroa que me tranquilizaria um pouco. Veio de repente, tão boa, e me disse: filha, que te importa não teres a coroa na cabeça, se a tens no coração? Confia bem às madres, às ciladas do demônio, pois ele não te deixará em paz,
e ainda tens muito que combater. E de fato é a hora das batalhas encarnecidas. À volta com a ação violenta do demônio, Josefa não cessa de repetir na sua vontade: ser fiel ou morrer. Ser fiel ou morrer. Mas pouco depois pensa estar abandonada e repelida por Deus. 2 ou 3 vezes volta à paz instantaneamente a lembrança das palavras do Mestre. Naqueles raros minutos, toda a sua alma se reanima de amor tão ardente que não encontra expressões. Então pode-se averiguar que a ponto daquela alma é sincera e que martírio sofre, como está apegada à vocação que tão caro lhe custa e que ama acima de tudo. Outras vezes é uma tal desolação que nenhum meio humano pode aliviá-la ou arrancá-la à pressão diabólica. Fica muda e abismada na dor. As comunhões são para ela preço de esforço e coragem que só obtém a vitória no último instante, pois o demônio, sem o conseguir, treina em privá-la da Eucaristia, cujo desejo a consome. Assim passa um mês sem que nada exteriormente denote a violência da luta. Apesar da continuidade de tanto sofrimento, ela vai invariavelmente cumprindo seu dever e a sua vida religiosa, e se conserva sempre silenciosa e corajosa no seu posto de dedicação. Redobram, entretanto, os assaltos do demônio. Eu estava como que desesperada, escreve na segunda-feira, 17 de outubro. Era a festa de Santa Margarida Maria, e depois da comunhão, supliquei-lhe que obtivesse do coração de Jesus a graça de ser fiel e de morrer sem nunca se separar dele. Todo o dia fiquei naquela horrível tentação. De noite, como não podia dormir, rogava a Nossa Senhora que me desse luz e força, mas uma espécie de furor se apoderou de mim e decidiu a deixar tudo e partir. No dia seguinte, ela se levanta sob a pressão daquela força diabólica, cuja intensidade só as testemunhas podem avaliar. Na hora da missa, fui varrer o corredor das celas, escreve ela, quando de repente, como um relâmpago, fui invadida pela paz ao mesmo tempo que se exprimia em minha alma o pensamento: poderia eu passar sem ele? No mesmo instante, tudo desapareceu como se nunca tivesse sofrido, como se nunca tivesse tido todas aquelas tentações. Corri à capela e ainda pude comungar. Quantas vezes, através dos assaltos do inferno, Josefa reconhecerá essa libertação súbita e total que só pode vir de Deus. O demônio não larga a presa, senão por pouco tempo. Ronda em volta dela procurando descobrir qualquer circunstância em que a sua vontade possa fraquejar. Por outro lado, Nosso Senhor, sabendo os grandes combates que se prepara e que ela não pode sustentar sozinho, pede-lhe cada vez mais a confiança simples e total que redobrará suas forças, conservando-a na humildade. Mas ao mesmo tempo, não lhe esconde as tribulações próximas. Na quinta-feira, 20 de outubro, aparece-lhe com o coração abrasado. Mostra-lhe a taça que tem as mãos. Mostra-me a taça que tem nas mãos, diz-lhe. Se bebeste uma parte, Josefa, mas eu estou aqui para te defender. Alarmada diante da perspectiva de tantas provações, Josefa não sabe como resolver e parece que a coragem lhe abate por um instante. É apenas um desfalecimento, mas quão doloroso para o seu amor. 4 dias passam-se daquela angústia, e é a Santíssima Virgem, como sempre, que traz a paz com a sua presença. Aparece-lhe cheia de ternura, nota Josefa, na tarde de segunda-feira, 24 de outubro. Pobre filha, diz ela, como sofres? Por que não chamas por Jesus? Não tenhas medo de sofrer, acrescenta ela. Se visses quantas almas se aproximaram do seu coração durante o tempo da tentação? E o Mestre, cheio de bondade e sempre próximo daqueles que sofrem,
Responde na segunda-feira, 25 de outubro, ao seu chamado. Venho porque me chamaste. Na desorientação em que se deixa o demônio, Josefa, que teme sempre ter fraquejado, pergunta que poderia fazer para reparar. Sabes o que deves fazer? Amar, amar, amar. O amor fica sendo, então, a primeira como a última palavra do combate que se vai travar. Perseguição aberta. Novembro 1921. Dar-te-ei coragem para todo o sofrimento que te pedir, diz Nosso Senhor a Josefa, no dia 29 de novembro de 1921. Durante algumas semanas ainda, continua Josefa fielmente a escrever suas notas. Esforço de obediência, tanto mais meritório quanto mais sincero. A tentação toma desde então força tal sobre sua alma que não sabe mais distinguir que parte de responsabilidade lhe cabe nos desfalecimentos da vontade. De sexta-feira, 11 de novembro em diante, nota ela, não tive mais um só momento de paz e passei dias e noites em sofrimento intenso. Salientam-se então as perseguições sensíveis do demônio. É espancada enquanto reza ou trabalha, arrancada da capela por força invisível, que a detém no momento de seguir as noviças. 3 vezes tenta ir adiante, 3 vezes é violentamente repelida, e só a intervenção da obediência consegue libertá-la. Ao mesmo tempo redobram as tentações importunas contra a pureza, a perseverança e mesmo a fé, deixando-a exausta e como que desamparada. Seu amor protesta, entretanto, e repete corajosamente: Senhor, mesmo que me matem, ser-vos-ei fiel. Fui aliviada, escreve na segunda-feira, 21 de novembro, pelo contrato de que mandaram fazer o Nosso Senhor, pedindo-lhe que todas as minhas respirações e todas as palpitações do meu coração fossem atos de amor. Ele repetisse meu desejo de ser fiel até a morte. Isso me deu muita paz. Na terça-feira, 22 de novembro, pela manhã, Josefa, como de costume, varria as salas de que era encarregada. De repente, 2 mãos se puseram suavemente sobre meus ombros. Voltei-me e vi Nossa Senhora, tão bela, tão maternal, que o meu coração foi impelido para ela. Disse-me com ternura: Minha filha, coitadinha. Pedi-lhe perdão e supliquei-lhe que intercedesse por mim junto a Jesus. É sempre o primeiro movimento de sua alma delicada, pois nada há que receie com mais temor no meio de suas tribulações do que magoar o coração do Mestre, mesmo involuntariamente. Nada temas, Josefa, responde a Santíssima Virgem. Jesus fez contigo uma aliança de amor e de misericórdia. Estás de todo perdoada, e eu sou sua mãe. Não sei que lhe respondi, pois transbordava de alegria. Ela é mãe, cada vez mais. Agradeci-lhe e pedi que me alcançasse de Jesus de novo a coroa. Sim, filha, ele te dará. Se não for ele mesmo, serei eu que a trarei. À tarde, durante a adoração, Jesus veio belíssimo. Trazia na mão a coroa de espinhos. Assim que o vi, pedi-lhe perdão e disse tudo o que me lembrei de mais terno, a fim de que tivesse compaixão de mim. Aproximou-se com bondade e, colocando a coroa sobre a minha cabeça, disse: Quero que aprofundes bem as palavras de minha mãe. Fiz contigo uma aliança de amor e de misericórdia. O amor não cansa e a misericórdia não se esgota nunca. Logo no dia seguinte, quarta-feira, 23 de novembro, lembra-lhe o Senhor que não há repouso possível diante da indigência das almas. Quero que arranques da goela do lobo uma alma que me é muito cara. E perguntando-lhe Josefa que era preciso fazer, amar-me, humilhar-te e deixar-te que te humilhem. Olha o meu coração. Só aqui poderão
as almas encontrar felicidade, e quantas deles se afastam. 2 dias mais tarde, depois da comunhão, Jesus aparece com a majestade de um Deus. Escreve ela na sexta-feira, 25 de novembro. Mostrou-me o coração todo abrasado. Abriu-se-lhe a chaga e ele disse: Vê como se consome o meu coração de amor pelas almas. Tu também te deves abrasar com o desejo de sua salvação. Quero hoje que entres bem no fundo deste coração e repares a união com ele. Sim, temos que reparar. Eu sou a grande vítima, tu és uma vítima pequenina, mas unida a mim pode ser atendida pelo Pai. Ficou ali um momento e desapareceu. No sábado 26 de novembro, pelas 3 horas da tarde, Josefa trabalhava com o ardor habitual nos uniformes das meninas, na oficina do noviciado. Jesus dela se acerca, de repente. Estava tão formoso, mas parecia um pouco triste. Quero que peças à madre licença para eu ficar um momento contigo. Tem uma nota muito interessante aqui, que eu vou ler ela. Fica-se com razão um pouco surpreendido com esse texto, que se repete 2 outras vezes. Nosso Senhor é mestre e soberano. Não tem que pedir permissão a ninguém para ficar com quem lhe aprouver. Mas se lhe aprouve mostrar tanta deferência para com aquelas que tinham autoridade sobre Josefa, não terá para se insinuar a humilde submissão que ela deveria ter sempre para com as superioras, e não fazia ele senão confirmar o que dissera antes. Eu também obedecerei. A lição devia penetrar profundamente e dar frutos. Josefa a recebia para transmiti-la às almas religiosas. Então é muito interessante porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele não invade a nossa alma. Ele vem e ele pede licença. Tanto é que ele sempre pede licença para as madres para que Josefa atenda a ele. É a obediência. Então ele faz questão de que nós somos obedientes. Nós temos aqui um patrão, nós temos aqui um lugar onde nós temos que obedecer. Então ele coloca para nós que nós temos sempre que obedecer primeiro aos que estão aqui. Não que nós não temos que obedecer ao Senhor, mas que ele é tão humilde que ele vai pedir licença para que ele venha, como ele está pedindo aqui para as madres, né? Para que ele consiga falar com Josefa. Essa é uma história muito linda, muito impressionante, que eu amo demais, eu adoro estar com Jesus. Eu mergulho nesses escritos e eu acho assim extraordinário. É andar no céu estando na terra. É maravilhoso. Corri a pedi-la. Depois fui à capela, às obras aonde ele pedia fazer de mim tudo o que quisesse. Pois é meu Deus, e não quero outra coisa senão consolá-lo e amá-lo. Jesus, cheio de bondade, me disse, com uma voz que gravou no profundo de minha alma: Tenho tantas almas que me abandonaram e tantas que se perdem. O que é mais doloroso é que são minhas almas, as almas sobre as quais fitei os olhos e que como lei de dons. Em troca, não têm por mim senão frieza e ingratidão. Ah, quão poucas almas encontro que correspondam ao meu amor. Confia-lhe a sua cruz e desaparece sem nada acrescentar. Mas no dia seguinte, domingo, 27 de novembro, no fim da missa, voltou subitamente para dizer com vivo ardor: Eis o que desejo: envolve-te, consumir-te, aniquilar. Aniquilar-te a fim de ser eu quem vive em ti. Então, apoiando-me sobre o seu coração, onde fora de mim Onde fora de mim poderás encontrar a paz que te dou a saborear? Entretanto, não conheces ainda a verdadeira doçura. Há de saboreá-la quando? Ai, Josefa! Aí tocou o sino e Jesus partiu sem acabar. Na segunda-feira, 28 de novembro, nota laconicamente a prova de que não deixara mais em sossego. Novo poder é dado ao demônio. Pela primeira vez, houve
a voz diabólica que a persegue através dos corredores, no noviciado, na oficina, no dormitório, serás nossa. Sim, cansar-te-emos, vencer-te-emos. Aquela voz a apavora, mas não lhe tira a coragem. À tarde daquele dia escreve: durante a adoração, veio com a cruz, pedi-lhe e respondeu: sim, foi para dar-te que vim. Quero que me descanses e que repares com as minhas almas recusam meu coração. Quantas não são o que deveriam? Deixou-me a cruz durante 1 hora e quando veio buscá-la, disse novamente: voltarei breve. À noite, creio que seriam 24 horas, acordei de repente. Ali estava ele. Trago a minha cruz e ambos vamos reparar. Ela confessa humildemente que se sentia fraca sob o grande peso que a acabrunhava. Supliquei que me ajudasse. Pois bem, sabe como sou pequena. Não olhes para a tua pequenez, Josefa. Vê o poder de meu coração que te ampara. Sou tua força e o reparador da tua miséria. Dar-te-ei coragem para todo o sofrimento que te pedir. Então deixou-me só e pelas 3 horas voltou. Dá-me de novo a minha cruz. Em breve tornarei a trazê-la. Logo na madrugada de terça-feira, 29 de novembro, durante a oração, trouxe-lhe de fato. Pesa ainda sobre o ombro de Josefa enquanto ela a segue ao trabalho e acompanha a missa. Depois da comunhão, lembra-lhe Jesus o segredo de toda generosidade. Tens agora a vida em mim. Sou tua força. Coragem. Leva minha cruz. Fui fazer minha tarefa com sua cruz. Mas logo as bordoadas e os gritos do demônio a atormentam de novo. Parece-lhe que as forças a abandonam e de repente cai. Aquilo me encheu de susto e supliquei ao Nosso Senhor que viesse em meu socorro. Estava passando roupa quando de repente ele veio, muito belo. Então, recobrando a confiança perto dele, desabafa no coração sagrado as angústias do seu Jesus, que lhe responde com bondade. Quando o inimigo quer derrubar-lhe, dize-lhe que tens por ti aquele que te sustenta com força divina. Desde aquele dia, o demônio muito me atormentou. Até então, Josefa só conhecera a saraivada de pancadas que lhe sacudia todo o corpo. Nenhum vestígio será visível. Ela, porém, fica extenuada depois de noites e dias de suplício, enquanto a voz diabólica, ora insinuante, ora ameaçadora, lhe perturba e atormenta a alma. Em a noite de domingo de 4 de dezembro, experimentava nova tortura. Violentamente arrancada do leito, é atirada no chão, privada de força sob os golpes do inimigo invisível que a acabrunha com injúrias e vomita contra Nosso Senhor e a Santíssima Virgem as mais abomináveis blasfêmias. Assim passa longas horas. O tormento se renova com mais violência nas suas noites seguintes. No fim de uma dessas noites tremendas, na manhã de 6 de dezembro, não sabendo mais o que fazer, fiquei de joelhos ao pé da cama, tentando esquecer os horrores que aquela voz infernal rugia contra Jesus e sua mãe. De repente ouvi um ranger de dentes e um bramido de raiva. Depois tudo desapareceu e vi diante de mim a Santíssima Virgem, formosíssima. Não temas, filha, estou aqui. Disse-lhe que medo tenho, disse-lhe que medo tenho do demônio, que tanto me faz sofrer. Ele te pode atormentar, mas não te fará mal. Sua fúria é grande por causa das almas que lhe escapam. As almas valem tanto. Se soubesses o valor de uma alma. Então ela me deu a bênção, acrescentando: não temas nada. Beijei-lhe a mão e ela se foi. Depois daquela maternal recapitulação,
sobre o preço necessário à salvação das almas, e a mãe e o filho desaparecem por algum tempo do caminho doloroso de Josefa, enquanto fica em cena apenas o demônio. Nada mais escreverá ela sobre essas lutas cotidianas através das quais, de sofrimento em sofrimento, a generosidade de seu amor vai fortalecer-se e amadurecer. O relatório dessa etapa foi, porém, escrito dia a dia, à medida em que se desenvolveram os fatos, e o que permite mergulhar nela, o olhar para lhe avaliar, em parte, ao menos, a pungente realidade. Naquela sexta-feira, 6 de dezembro, saindo da capela onde acabava de se confessar, Josefa se encontra subitamente e pela primeira vez diante a visão infernal. Enorme cão negro, lançando chamas pelos olhos e pela goela, escancarada, estorva-lhe a passagem e tenta atirar-se sobre ela. Ela não recua, e dominando o medo que a sufoca, pega o terço e estende-o diante de si, prossegue o caminho. Desde então, aparece-lhe o demônio sensivelmente. Depois do cão ameaçador que a persegue nos corredores, uma cobra se lhe ergue no meio do chão. Toma em breve a mais terrível de todas as formas, a humana. É assim que se apresenta no sábado 18 de dezembro, envolto em luz embaiciada com fumaça. Apavorada, inicia ela a luta heróica nesse dia. A medonha criatura não poupará esforços para vencer a pureza da frágil moça, fortalecida por aquele que prometeu sustentá-la. Encontros tais, se, encontros tais hão de se multiplicar através dos dias de Josefa, sem se lhe modificarem nem a fidelidade nem a dedicação, mas a preço de que coragem. Chega, entretanto, a hora em que a provação ainda maior vai exigir abandono mais completo. Na quinta-feira, 28 de dezembro, pelas 7 horas da noite, voltando do trabalho com as irmãs, vê-se Josefa subitamente em presença do inimigo. Com a rapidez do relâmpago, carrega-a e a coloca num sótão, de difícil acesso, na outra extremidade da casa. Desde aquele dia, Josefa não conhecerá mais um instante de paz. O demônio a agarra, quando e onde quer, zombando de todas as precauções e iludindo qualquer vigilância fora de Deus. Rápidos tais se multiplicam, mesmo sob os olhos maternais das superioras, que procuram não perdê-la de vista. Ela desaparece de repente, sem que se possa dizer de que maneira, pois é sempre no espaço de um relâmpago. Depois de longa procura, é encontrada em um lugar escondido da casa, onde o demônio a lançara e a está maltratando. Muitas vezes é rolada, apertada, quase esmagada em algum desvão, ou sob camas, em lugar onde não se poderia ter metido sozinha. Às vezes não se consegue encontrá-la na vastíssima casa dos Feulintes. Passam-se noites em que é preciso deixá-la entregue a Deus. Ele, porém, mais que todos a ama e vela sobre ela. Quer mostrar que é o dono que se reserva para si a vigilância divina. Intervém sempre na hora escolhida para afirmar seus direitos. O demônio tem que largar a presa e com a blasfêmia se aniquila na presença de Deus. Então Josefa, libertada, levanta-se, exausta, mas consciente de tudo. Cria coragem, reza e põe-se a trabalhar. O inimigo, com efeito, não conseguirá dominar a indomável energia daquela frágil criatura que Jesus reveste com a sua própria força e defende com o seu amor. Parece que a fúria do demônio centuplica diante da resistência tão imprevista. Procura desvendar a todos os olhos o segredo que envolve a sua vítima, mas apesar de seus esforços, ninguém percebe os desaparecimentos de Josefa. Ninguém fora as duas madres, descobre onde ela jaz, às vezes longas horas sob a perseguição diabólica. Algumas estiadas vêm de tempos em tempos,
projetar alguma luz sobre o caminho tenebroso. Josefa, para obedecer, recomeça a escrever suas notas. No dia 1º de janeiro de 1922, durante a missa das 9 horas, pouco depois da elevação, ouvi a voz de uma criancinha que me encheu de alegria. Josefa, minha pequenina, tu me reconheces? Vi logo diante de mim Jesus. Estava como uma criança de 1 ano, talvez um pouco mais, vestido com a túnica branca, mais curta que habitualmente. Os pezinhos estavam nus, a cabeleira de um louro ardente. Estava lindo. Reconheci-o logo e disse: De certo vos reconheço. Vós sois o meu Jesus. Mas como estáis pequenino, Senhor? Ele sorriu e respondeu: Sim, sou pequeno, mas meu coração é grande. Quando dizia essas palavras, pôs a mãozinha sobre o peito e vi o seu coração. Não posso exprimir o que encheu o meu ao ver aquilo. Ó Senhor, se vós não tivesseis esse coração, eu não vos poderia amar tanto, mas vosso coração me encanta. Com ternura que não se pode explicar, disse: Eis porque quis que o conhecesses, Josefa. Eis porque te pus no mais profundo deste coração. Perguntei-lhe se todos os sofrimentos estavam acabados. Não, ainda tens que sofrer. Depois acrescentou: Preciso de corações que amem, de almas que reparem, de vítimas que se emolem, mas, sobretudo, de almas que se abandonem. Então ela lhe confia sua maior pena, o receio de que a sua alma tenha perdido alguma coisa de sua pureza, ao menos da inocência de outrora. Pois antes que eu nada sabia de todas aquelas coisas com que o demônio me atormenta. Jesus respondeu: Nada temas, tua alma está coberta com meu sangue, e nada de tudo isto te poderá manchar. Depois, aludindo à palavra que, mais de uma vez, nos dias precedentes, a fortificaria. Tuas madres têm razão. O demônio não tem outro poder senão o que lhe vem do alto. Disse-lhe que eu estou acima de tudo. Última recomendação de humildade termina as lições da divina criança. Vês como me quis tornar pequeno, Josefa. É para te ajudar a ficares tu também assim bem pequenina. Se me quis humilhar a este ponto, é para te ensinar a te humilhares por tua vez. Deu-me a bênção com a sua mãozinha e desapareceu. As notas de Josefa irrompe-se ainda. Na mesma tarde recomeça a prova mais violenta do que nunca. 11 dias de perseguições crescentes, de raptos, espancamentos e ultrajes. Enche-lhe a alma de dores, angústias, quase desespero, sem aliás lhe diminuírem a coragem. Na quinta-feira, 11 de janeiro, o padre diretor é chamado para ouvi-la e reconfortá-la. Mas o demônio, no momento, apodera-se dela e já triunfa de sua vitória. Depois de longa luta, Josefa consegue escapar àquela pressão e volta a si, sob a bênção sacerdotal. O padre, que tudo acompanha aquelas horas trágicas, propõe-lhe fazer imediatamente o voto de virgindade até o dia da sua consagração religiosa. De joelhos em celeste alegria, ela promete a Jesus fidelidade até a morte. Oferece aquela consagração em reparação das blasfêmias com que o demônio ultraja a pureza da Virgem Imaculada. Aquele ato feito com tanta espontaneidade a enche de paz. Na mesma tarde, revestida de nova força, afronta os assaltos do demônio que parece querer vingar-se furiosamente. Mas não tem outro poder senão o que lhe vem do alto. E uma vez mais, o pé da Virgem Maria o detém, dizendo: Não irás adiante. Na manhã seguinte, quinta-feira, 12 de janeiro, continuam as notas. No momento em que o demônio me maltratava horrivelmente, de repente a Santíssima Virgem apareceu e, tomando-me pela mão, levantou-me e disse: Filha, basta, por esta vez. Jesus te defende e eu também.
Crês que ele possa abandonar a sua esposa? Nada temas, Josefa. Deu-me a bênção e desapareceu. Alguns instantes depois, durante a ação de graças, o próprio Jesus se mostrou e aludindo ao voto de virgindade da véspera. Josefa, minha esposa, sabes o que teus superiores te alcançaram com esse voto? Obrigaram meu coração a tomar conta de ti, de maneira especial. Dize-lhes que aquele ato me deu muita glória. Perguntei-lhe se a aprovação tinha acabado. Quero que te abandones para sofrer ou gozar ou que estejas sempre pronta para suportares os tormentos do demônio, tanto quanto para receberes minhas consolações. É, pois, sempre o mesmo caminho de abandono que Nosso Senhor a mantém através de tudo. Deve ela caminhar com os olhos fechados, apoiada nele, sem nenhuma outra garantia. O reverendo padre Boyer, que ia seguindo de perto, a sustenta naquele mesmo caminho de humildade. Recomendou-me que me torne bem pequena, que me ponha abaixo de todo o mundo e me considere a mais indigna das criaturas. Jesus insiste ainda sobre essa recomendação, que corresponde ao desejo do seu próprio coração. Josefa, compreendeste bem os conselhos do teu padre? Sim, desejo que sejas bem pequena. Quero que sejas humilhada e triturada. Deixa operarem em ti segundo os planos do meu coração. Na mesma tarde, pela primeira vez, a Santíssima Virgem lhe fez entrever que sua passagem será curta aqui na terra. Josefa lhe exprime o desejo de nunca mais revogar o sacrifício da pátria. Sim, responde sua imaculada mãe, morrerás aqui na França, nesta casa de Poitiers, antes de 10 anos estarás no céu. Nota: no dia 21 de julho do mesmo ano, animando Josefa, em fase de missão cujas horas difíceis se faz prever, antes de 3 anos estarás no céu, digo-te para te dar coragem. Creio, escreve alguns dias depois, que vou no dia 13 ou 14 de janeiro, que o demônio recomeçou a atormentar-me. Procura com fúria cada vez maior levar-me a abandonar a vocação. Tentou mesmo enganar-me sob a figura de Nosso Senhor. Aqui param outra vez as notas de Josefa. Desde a sexta-feira 13 de janeiro, o demônio investe novamente, sem conseguir abalá-la, e ouve-se a resposta que dá às ameaças do inimigo. Pois bem, mata-me. Então, diz ela mesma, o demônio se transforma em anjo de luz e, para melhor seduzi-la, apresenta-se-lhe sob os traços de Nosso Senhor. Primeiro ela fica desnorteada, mas logo discerne a impostura. As palavras que ouve não trazem o cunho humilde e grande, forte e suave das do Mestre. Sua alma recua invencivelmente diante da visão que não traz nem paz nem confiança. Inúmeras vezes a mesma prova se apresentará. A humilde desconfiança de Josefa em si mesma, a confiança em seus guias, sua obediência à direção que lhe é dada, salvá-la-ão de novo perigo. Segundo a ordem do Padre Espiritual, desde então, a cada aparição, seja qual for, renovará o voto de virgindade, esperando os votos religiosos. A astúcia do demônio nunca suportará aquele ato de fé e de amor feito em sua presença. Muda de aspecto e de atitude, agita-se, trai-se a si mesmo e desaparece de repente com uma blasfêmia, como impostor apanhado em flagrante delito. Mais tarde, a renovação dos votos, Josefa acrescentará por obediência os louvores divinos, pedindo às aparições que repitam com ela. O próprio Jesus, sua mãe imaculada, a Santa Madre Fundadora, os parafrasearão com incomparável ardor. O príncipe das trevas nunca poderá pronunciar, com seus lábios malditos, palavras de louvor e bênção
pois ele não pode mais amar. Então, descoberto, redobra de furor e violência, ora acabrunha de ultrajes, por ela não ceder às suas ameaças, por não consentir no pecado a que a provoca, nem querer partir. Ora, apodera-se-lhe do espírito obsessões mais perigosas ainda, parecem conduzi-la às bordas do desespero. No meio daquela vida de sofrimentos, humilhações, provas, entretanto, e é justamente nisso que se revela o espírito que a guia, é o amor que a conduz. Josefa não se afasta da regra da vida comum e do seu trabalho cotidiano. Apenas acabadas a meditação e a missa, vai varrer as salas que é encarregada. E fiel ao seu ofício, podemos vê-la engomando e limpando a capela das obras. Todo o resto do tempo é dado à costura e aos remendos. Os pequenos serviços imprevistos, que não faltam em casa, parecem caber-lhe por direito. Torna-se preciosa, sempre ativa e inteligente no trabalho, e principalmente dedicada e esquecida de seus próprios interesses. Através desses 2 meses, dezembro a janeiro, como em todos os que se vão seguir, coisa alguma em suas tarefas é alterada. Desde que o demônio a larga, embora no limite de suas forças, põe-se a trabalhar heroicamente corajosa, como se nada tivesse havido de anormal. Vendo-a assim, sempre a mesma quem poderia desconfiar do que acabava de sofrer e do que o demônio e do que espera a cada passo, grande mistério continua a pairar sobre ela, e apesar dos esforços do demônio, nada desvenda a via dolorosa na qual Nosso Senhor decidiu fazê-la passar. Aquela vigilância de Deus não é o menor sinal a atestar sua presença e sua ação. Como sempre é a Santíssima Virgem que cabe lançar de quando em quando um raio de paz sobre aquela noite. No dia 3 de fevereiro, primeira sexta-feira do mês, o reverendo padre Boyer, acendendo-lhe ao desejo, permite a Josefa para fortificá-la na sua vocação, a juntar ao voto de virgindade e de ficar para sempre na sociedade do Sagrado Coração, enquanto as superioras a queiram conservar. Nesse segundo compromisso, encontra ela nova intrepidez que a decide ao sofrimento e à luta, tanto tempo quanto aprouver o Nosso Senhor. No domingo, 12 de fevereiro, depois daquela manhã em que o demônio tudo pusera em obra para vencê-la, pela tarde, está com todas as irmãs na capela das obras, onde se dá a bênção do Santíssimo Sacramento. De repente, envolta em claridade e bem junto dela aparece Nossa Senhora. Josefa estremece. Havia tanto tempo que a Mãe Celestial não visitara. Receia, hesita. Mas a paz, que não engana, acompanha a voz tão suave e tão conhecida. Não temas, filha, sou a Virgem Imaculada, a Mãe de Jesus Cristo, teu Redentor e teu Deus. Toda a alma de Josefa sente-se impelida para ela. Mas fiel à obediência para frustrar os ardis possíveis do inimigo, se vós sois a Mãe de Jesus, permite-me renovar diante de vós o voto de virgindade que fiz até o dia em que tiver a felicidade de pronunciar votos na Sociedade do Sagrado Coração. Renovo assim entre vossas mãos o voto que fiz de ficar nesta sociedade querida até a morte e de morrer antes de ser infiel à minha vocação. Enquanto fala, não desvie os olhos da meiga visão que a fita com ternura. A Virgem estende a mão direita sobre a cabeça da filha e prossegue: Nada temais, filha. Jesus está aqui para te defender e tua mãe também. Depois traça-lhe sobre a fronte o sinal da cruz. Dá-lhe a mão a beijar e desaparece. Aquele instante do céu inunda Josefa de paz e de alegria. O inimigo não está, entretanto, desarmado. Passa o resto da tarde sob pancadas e a fúria redobra. Já saberá que está vencido? Josefa, porém, embora exausta, fica toda confiante na recordação luminosa do olhar e do sorriso de sua mãe.
A prova vai terminar por algum tempo. Logo no dia seguinte, segunda-feira, 13 de fevereiro de 1922, ela ouve o apelo do mestre. Vem, nada temas, sou eu. Eu não sabia se era ele mesmo. Fui dizer às madres, depois voltei à tribuna. E ele já estava lá. Sim, sou eu mesmo, Jesus, o filho da Virgem Imaculada. Nunca o demônio, apesar de sua audácia, poderia pronunciar tais palavras. Senhor, meu único amor. Responde ela. Se sois vós, dignai-vos permitir que eu renove em vossa presença os votos que fiz por vós. Escutou-me com complacência e, quando acabei, respondeu: Dize às tuas superioras que, como foste fiel em fazer a minha vontade, eu também vos serei fiel. Dize-lhes que a prova passou e quanta glória recebeu meu coração. Tu, Josefa. Aí ele abriu os braços e me aproximou do coração. Repousa em mim e em minha paz, assim como repousei em teus sofrimentos. Logo à tarde, porém, o Divino Mestre põe em evidência as condições de paz. Deixa-me toda a liberdade para agir em ti. Então, num gesto de amor indizível, a atrai a si e lhe abre o coração. Vem e repousa aqui. Mergulhei-me ali e me fez saborear uma felicidade que já é, creio, no céu. Durou aquilo quase 1 hora. Depois disse, despedindo-se: Se fores fiel, viverás no meu coração sem nunca saíres. Uma estiada, às 40 horas. 3 de março de 1922. Não creias que te tenho mais amor agora, que te consolo, do que quando te peço sofrimento, diz Nosso Senhor a Josefa, 14 de fevereiro de 1922. Um oásis de paz se abre para Josefa, uma estiada de alguns dias, num céu prozeloso, entre dois temporais. Assim se podem chamar as 3 semanas que escoam entre 12 de fevereiro e 3 de março de 1922. Nosso Senhor volta às divinas condescendências. Mas Josefa, tão corajosa na luta, tão cheia de abandono no sofrimento, sê-lo-á bastante diante dos chamamentos do Mestre? Jesus a detém muitas vezes no meio do trabalho e a sua inclinação pela vida comum parece aumentar cada vez que tem de sacrificá-la. Nisso está sempre a entrada das tentações habituais, mas também da origem da humilde contrição e das generosas resoluções por meio das quais o Divino Coração quis ensinar às almas a incompreensível riqueza de seu perdão. Tomemos novamente os cadernos que narram dia a dia as visitas celestiais. Na terça-feira, 14 de fevereiro, durante a missa, prepara-me para a comunhão com verdadeira fome de Jesus. Pouco depois da elevação, vi-o e me disse: Se tens fome de me receber, eu também tenho fome de ser recebido por minhas almas. Tenho tanta alegria em descer a elas. Depois da comunhão veio, estendendo-me as mãos. Aproxima-te e beija minhas chagas. Ó meu Jesus, é felicidade demais. Toda esta doçura, não é, Josefa, comparada com o bálsamo que tu me deste com os teus sofrimentos, tua submissão e o teu abandono à minha vontade. Não creias que tenho mais amor agora que te consolo do que quando te peço sofrimento, acrescenta ele. Depois de um momento de silêncio, aliás, não te posso deixar sem sofrer, mas tua alma deve ficar em paz, mesmo no meio do sofrimento. Naquela mesma tarde, conta ela humildemente, entrei em grande tentação. O demônio vencido por certo tempo ronda procurando devorar a presa. Josefa fica invulnerável. Vivas são as repugnâncias diante do seu caminho. Acusa-as detalhando as fraquezas. 4 dias de luta passam-se assim que Jesus, cheio de compaixão, lhe devolva a luz que acompanha o perdão. Pobre Josefa, diz na tarde de sexta-feira, 1º de fevereiro,
aparecendo enquanto ela se humilhava diante do tabernáculo. Que farias se não tivesses meu coração? Quanto mais miséria encontro em ti, com tanto mais ternura te amo. Supliquei-lhe que me desse amor verdadeiro. No dia seguinte, sábado, 18 de fevereiro, pois creio que se soubesse amar, saberia vencer-me melhor. Durante a meditação, Jesus veio de repente e disse: Sim, Josefa, que teu alimento seja amor e humildade. Mas não esqueças que te quero também abandonada e sempre feliz, porque o meu coração cuida de ti com ternura. Então expliquei-lhe: que pena tenho de não saber dominar-me, nem corresponder a tanta bondade. Não temas, lança-te no meu coração e deixa-te seguir. Isso basta. No dia seguinte, domingo 19, depois da elevação, mostra-lhe as chagas radiantes de luz. É para aqui que atraio minhas almas, a fim de purificá-las e abrasá-las na corrente do amor. É aqui que encontrarão paz verdadeira, e é delas que espero o verdadeiro consolo. Perguntei-lhe como havemos de o consolar, nós que somos tão cheias de misérias e fraqueza. Respondeu, mostrando o coração: pouco importa, contanto que venham aqui com amor e confiança. Eu superei o que faltar à sua fragilidade. Aproxima-se o carnaval, aqueles dias acumulados de divertimentos pecaminosos e ofensas a Deus não passariam sem trazer as almas para o primeiro plano dos apelos cotidianos do Salvador. Na quinta-feira, 23 de fevereiro, Josefa, engomando no meio das irmãs. Quando Jesus aparece de repente e diz: Queria que viesses comigo. Sempre fiel, previne o mestre de que precisa pedir licença e ele a acompanha até a cela da superiora. Bati 2 vezes, ninguém respondeu. Ia-me embora, mas ele insistiu. Bate mais uma vez. Quando obtive licença, fui à tribuna. Jesus andava ao meu lado, pelo caminho. Fui-lhe pedindo perdão por ter desleixado muitos pequeninos atos que ele desejava e prometi ser muito fiel em todas aquelas pequeninas coisas que lhe agradavam. Se quiserdes ainda mais, Senhor, dizei-mo e falo-ei. Ama, Josefa. O amor consola, o amor se humilha, o amor é tudo. Durante estes dias sou tão ofendido. Quero que sejas meu sirineu. Sim, ajudar-me-ás a carregar a minha cruz. É a cruz do amor, a cruz do meu amor às almas. Tu me consolarás e ambos sofreremos por elas. Logo no dia seguinte, a Santíssima Virgem confirma o apelo do filho. Passará eu toda a tarde conversando com ela, escreve Josefa na sexta-feira, 24 de fevereiro. Durante a adoração, continuei a pedir-lhe, pois é minha mãe, que me ensinasse a amar a Jesus e a consolá-lo. Nada mais quero, mas é grande a minha fraqueza. E apesar de minhas resoluções, caio tão depressa. Creio que é falta de amor, dizia-lhe tudo isso quando ela veio de repente, tão bela e tão materna. Cada vez que a vejo, parece-me mais bela e me inspira mais confiança e paz. Ela me disse com carinho: Sim, filhas, se fores dócil e generosa, será o consolo do coração de Jesus e do meu. Ele será glorificado por sua miséria. Depois, pondo-me a mão sobre a cabeça, continuou: Vê como seu coração está sendo ultrajado no mundo. Não percas a mais pequenina ocasião de reparar durante esses dias. Oferece tudo pelas almas e sofre com muito amor. Não se passa dia sem que as ofensas do mundo apareçam a Josefa através das dores do mestre. No sábado, 25 de fevereiro, pelas 8 horas da manhã, enquanto vai fechar a janela do claustro das celas, à vista no oratório de Santo Stanislau, Jesus carregando a cruz. Entrei e Jesus me disse: Consola-me, Josefa, pois as almas me estão de novo crucificando meu coração, que é um abismo da dor. Os pecadores me desprezam e me espizinham. Nada há para eles menos digno de estima
que seu Criador. Deixou-me a cruz e desapareceu. Naquela noite, pelas 10 horas, voltou com uma pesada cruz às costas, a coroa de espinhos na cabeça e muito sangue no rosto. Olhe em que estado me encontro. Aqui tem outra nota. Nosso Senhor mostrava-se a Josefa, como que revestido atualmente da dor dos pecados de hoje. Sabemos que sua humanidade santa e gloriosa não pode mais sofrer. Ele atualizava diante dela, como fez para Santa Margarida Maria e muitas outras almas privilegiadas, os sofrimentos que lhe causaram a paixão, na paixão os pecados e as ofensas das almas de hoje. Josefa não se engana Josefa não se enganava, e a lucidez da sua fé discernia o consolo que a sua participação nos sofrimentos do Mestre deve ter trazido ao coração daquele para quem tudo estava presente na hora da sua paixão. Levantei-me depressa e supliquei-lhe que descansasse e me desse algo da sua dor. Quantos pecados estão se cometendo? Quantas almas estão se perdendo? Eis porque venho buscar algum alívio, junto das almas que vivem para me consolar. Ficou um instante em silêncio com as mãos postas. Estava triste, mas tão belo. Falavam nele mais os olhos do que os lábios. Depois disse: As almas correm para a perdição, e meu sangue é inútil para elas. Ofereci-lhe tudo o que pude: o amor, os atos, os sofrimentos das almas fervorosas da sociedade desta casa, o amor de Maria Santíssima, enfim, tudo o que me pareceu poder consolá-lo. Os pecadores me despedaçam e me enchem de amargura. As almas que me amam se imolam e se consomem como vítimas de reparação, atraem a misericórdia e é o que salva o mundo. Depois de um momento acrescentou: Agora vou partir. Pedi-lhe que ficasse ainda pouco, já que repousa aqui. Tenho outras almas que também me consolam, mas deixar-te-ei parte do meu sofrimento. Desapareceu. Creio que seria 1 hora da manhã e eu fiquei com a cruz até 4 horas e pouco passadas. Surgem os dias das 40 horas no domingo, 26 de fevereiro, como apelo mais instante ainda à reparação. Jesus exposto no Santíssimo Sacramento, vê toda a casa a seus pés, sucedendo-se em adoração, de amor ininterrupto, querendo desagravá-lo e consolá-lo pelos ultrajes do mundo. Josefa, despercebida, no meio das irmãs, une-se às suas intenções e recolhe, em nome de todas as confidências do Mestre. Durante a missa das 9, escreve ela no domingo: Jesus veio, o coração resplandecia, dir-se-ia ao sol. Eis o coração que dá vida às almas. O fogo desse amor é mais forte que a indiferença e a ingratidão dos homens. Eis o coração que dá ardor para se consumirem e morrerem, se for preciso, para provarem o seu amor. Aquelas palavras tinham força que penetrava na alma. Depois ele me fitou e continuou: Os pecadores excitam a cólera divina. Mas não queres tu, pequenina vítima, que escolhi para reparar tanta ingratidão? Perguntei-lhe que queria que fizesse, pois bem conhecia minha pequenez. Quero hoje que entres no fundo do meu coração. Lá encontrarás força para sofrer. Não pensas, na tua pequenez, meu coração é bastante poderoso para te sustentar. É teu. Toma nele tudo o que necessitas. Consome-te nele. Oferece ao Pai Celeste este coração, este sangue. Não viva senão desta vida de amor, de sofrimento, de reparação. À tarde, pelas 3 horas, voltou e disse: Venho refugiar-me aqui, pois minhas almas fiéis são para o meu coração como os baluartes de uma cidadela. Defendem-me e consolam-me. Durante a adoração prosseguiu: O mundo corre para a perdição. Procuro almas que reparem tantas ofensas feitas à majestade divina, e meu coração se consome de desejo de perdoar. Sim, perdoar aqueles filhos queridos, pelos quais derramei todo o meu sangue. Pobres almas, quantas se perdem!
quantas se precipitam no inferno. Diante dessa ardente dor, Josefa não sabe como exprimir o desejo de sofrer e reparar. Não te apogentes. Se não te separares de mim, serás forte com a minha própria força, e o meu poder será teu. Então desapareceu, deixando-me a cruz. A segunda-feira, às 40 horas, e a noite seguinte, vem acumular-se nela os sofrimentos do corpo e as angústias da alma que acompanham a cruz de Jesus. Na manhã de terça-feira, 28 de fevereiro, está na lavanderia como de costume, mas depois de algumas horas, a dor do lado tomou-se tão forte que não podia quase respirar. Refugia-se na pequena mansarda onde está a sua cama, e que já consagraram muitos sofrimentos e visitas celestiais. Jesus veio logo, sempre tão belo, com o coração todo abrasado. Como me ofendem as almas! O que mais despedaça o meu coração é vê-las precipitarem-se por si mesmas na perdição. Compreendes o que sofro, Josefa, vendo a perda de tantas almas que me custaram a vida. Eis a minha dor. Meu sangue é para elas inútil. Vamos nós dois reparar e desagravar o meu Pai Celeste por tantos ultrajes que recebe. Então me uni ao seu coração, oferecendo-lhe meus sofrimentos. Gosta ela de anotar a atitude suplicante do mestre, as mãos postas, os olhos erguidos para o céu, seu silêncio, tudo nele fala da constante e divina oblação do Pai. Dize às tuas madres que esta casa é o jardim de minhas delícias. Continua com bondade. Venho aqui consolar-me quando os pecadores me fazem sofrer. Dize que sou de fato dono dessa casa e que o meu coração descansa neste refúgio querido. Não procuro nem peço grandes coisas. O que desejo, o que me consola é o amor, e minhas almas me dão. À tarde, na bênção do Santíssimo Sacramento, Jesus aparece ainda cercado da luz que lhe jorra do coração. Um pequeno grupo de almas fiéis obtém misericórdia para grande número de pecadores. Diz ele: meu coração não pode ficar insensível às suas súplicas. Procurava alguém para me consolar e encontrei. Os primeiros dias da Quaresma introduzem mais profundamente ainda Josefa no caminho da reparação. No dia 1º de março, quarta-feira de cinzas, durante a adoração da tarde, Jesus aparece com a face ensanguentada e diz: não há sobre a terra uma só criatura que seja desprezada e ultrajada como eu pelos pecadores. Pobres almas, dei-lhes a vida e elas procuram dar-me a morte. Aquelas almas que tão caro me custaram, não somente me esquecem, mas fazem de mim objeto de derrição e desprezo. Depois de um instante de silêncio, continua: tu, Josefa, vem, aproxima-te de mim, repousa neste coração e partilha de sua amargura. Consola-o, dando-lhe amor. Tantas almas o inundam de dor. Aproximou-se de seu coração, e minha alma ficou cheia de angústia e de amargura, tal que não posso explicar. O que mais me faz sofrer é não poder consolá-lo, como queria, pois sinto a minha impotência. Tento unir-me a ele e esforço e ofereço-lhe seu próprio sofrimento para suprir ao que não posso fazer. Fiquei muito tempo assim, sem nada dizer, adorando, humilhando-me e pedindo perdão pelas almas. Jesus me disse então: sim, repara por aquelas que deveriam fazê-lo e não o fazem. Aqui, continua ela, o sino tocou o fim da adoração e saí da capela. Jesus andava ao meu lado. Vai, Josefa, vai perguntar à madre se dá licença que eu fique contigo enquanto trabalhas. Quando tive a licença, fui num instante à tribuna. Depois peguei o trabalho na rouparia, pois creio que é o que mais lhe agrada. Jesus lá estava. De vez em quando dizia: pede perdão pelos pecados do mundo. Quantos pecados, quantas almas se perdem, almas que me conhecem
e que me amaram outrora, mas que hoje preferem a meu coração seu gozo e seu prazer. Por que me tratam assim? Não lhes dei já muitas vezes provas do meu amor? Elas então corresponderam, mas hoje me calçam aos pés, me cobrem de desdém, e meus desígnios sobre elas ficam frustrados. Onde acharei consolo? Respondi-lhe: aqui, Senhor, nesta casa, em nossas almas. Há ainda, toda parte, muitas almas que vos amam. Sim, bem sei, mas são aquelas almas que desejo, amo-as sem limites. São as almas dos sacerdotes que Jesus está falando aqui. Que tanto ele ama, mas que muitas vezes fazem a adoração sacrilicamente. Ofereci-me de novo para sofrer por elas e até que se arrependam. Jesus estava sempre ali. De vez em quando repetia: recolhe o sangue que derramei na minha paixão. Pede perdão pelo mundo inteiro, por aquelas almas que me conhecem e me defendem, e oferece-te em reparação por tantos ultrajes. Ficou até às 11 horas da noite, mais ou menos. Depois partiu, deixando-me a cruz, a dor do lado e a angústia na alma. Pouco antes das 3 horas, tudo desapareceu e adormeci, porque estava exausta. Aproximava-se, infelizmente, a hora da tentação. Parece que Josefa nunca mais fraquearia depois de ter conhecido de tão perto o coração chagado do Mestre Jesus. Prefere deixá-la na sua fraqueza. É desígnio bem claro do amor para com ela. É o meio escolhido pela sabedoria para conservá-la em segurança através de tantas graças e de tantos perigos, mantendo-a na experiência contínua de sua baixeza e de seu nada. Já se adivinha em torno dela nova ofensiva do poder infernal. No dia 2 de março, primeira quinta-feira da quaresma, suas notas trazem a humilde confissão que é a tardinha ao pedido do mestre. Queria que me consolasses. Havia-lhe resistido em sua alma, pois, dizia ela, não tinha acabado minha tarefa na rouparia, tendo tido de varrer a capelinha. Vai depressa pedir licença, insiste o Senhor. Preciso de vítimas que me consolem e reparem. E se não as encontrar aqui, onde irei? Fui pedir licença, mas Jesus não voltou. A cruz e a coroa também desapareceram, e não posso dizer em que angústia fiquei, pois desejo ardentemente consolá-lo, mas minha fraqueza é tão grande. Passa o dia seguinte, primeira sexta-feira, 3 de março, com muita pena. Durante o dia inteiro, suplica ao Nosso Senhor, e principalmente a Maria Santíssima, que a perdoe. Pois, explica ela, eles bem sabem que minha fraqueza, mais do que a minha vontade. Maria não resiste à ansiedade da filha e vem tranquilizá-la, quando está acabando a via sacra. Fica em paz, filha. Se queres, Jesus continuará a buscar consolo em ti. Ele deseja tanto. Mas não te esqueças de que teu amor é livre. Então continua a confissão da maior falta de sua vida, como diz. Na mesma tarde, ao anoitecer, Jesus veio. Estava belo como sempre, mas tinha algo de triste no olhar. Trago-te a minha cruz, em minha coroa, Josefa. Repousa-me. Tantas almas se perdem, aquelas que tanto amo. E como Josefa implorasse perdão e se oferecesse aos seus desejos, sim, diz ele, nunca me recuses o consolo que espero de ti. Escuta, tenho muitas almas que me amam e me consolam, é verdade, mas nenhuma poderá ocupar o lugar que te reservei, pois fitei o olhar em ti de maneira especial. Diante dessas palavras, Josefa, que guarda no fundo da alma invencível temor daquela escolha extraordinária, sente crescer em si, como onda poderosa, a oposição que lhe custa tanto vencer. Quando contar mais tarde aquele doloroso momento, chamar-se-á sua ingratidão.
Jesus, que vê o fundo das almas, sabe discernir aquele receio que ela nunca conseguirá dominar completamente, e seu coração tem dela a mais divina compaixão. Se medisses as ofensas que recebo, não recusarias minha cruz. Disse então: Sabes qual é a cruz? É a liberdade que me deves dar, de te tomar, quando precisar de ti, sem olhares, lugares, ocupação, nem hora. Basta-te saber que te peço consolo e que te defenderei contra tudo quanto se disser ou pensar de ti. Não me pertences? Se estou eu contigo, que importa que todo mundo esteja contra ti? Ai, direi para minha maior confusão que lhe respondi como se não tivesse todo o direito sobre mim, suplicando que me deixasse fora desse caminho. Ele me olhou com tristeza e disse: Não te posso abandonar, pois meu amor para contigo é sem medida. Mas já que assim queres, que te seja feito segundo o teu desejo. A chaga de meu coração ninguém mais poderá fechar senão tu. Tomou a cruz e a coroa e desapareceu. Josefa acrescenta alguns dias depois: Não posso dizer quanto estou sofrendo desde aquele momento. É um momento que nada desta terra poderia causar. Primeiro porque sei que o magoei, e depois, se ele não voltar, minha vida será um martírio, pois fui eu quem mudou os desígnios do seu amor. Josefa ainda não sondara as profundezas da misericórdia do coração de Jesus. Seja qual for sua fraqueza, nada mudou os desígnios daquele amor. Vão desenvolver-se em plano diferente, prevista pela sabedoria, no qual a data de 3 de maio nos vai entronizar. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.